Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou falar sobre o arco de Thor, desde o início do Vingadores até o final de Ultimato. Mas se você não for inscrito no canal, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, clica aqui nesse zinho para ver os nossos outros conteúdos. Eu vou fazer vídeo de arcos de personagem com os Vingadores principais, né, da série e analisar justamente, né, a história deles lá, desde o início, nos primeiros filmes, até aqui o final da série, pra gente conversar um pouco sobre narrativa, né? Tem um tempo que eu não falo especificamente sobre essas coisas de construção e etc, e eu decidi escolher esse tema, até porque tá, né, em alta e tal, pra gente poder conversar um pouco. O Thor especificamente, eu escolhi ele pra ser o primeiro dessa série de vídeos, porque as pessoas aparentemente não gostam, muita gente que eu vi não gostou de como ficou o Thor, né, em Vingadores Ultimato. E aí eu tava pensando, né? Eu fui pensar e refletir um pouco sobre como é o Thor do primeiro filme e as decisões narrativas que foram tomadas com ele até esse filme. No caso, o Thor, ele começa como aquele personagem arrogante, né? Que acha que ele, por ser poderoso, é digno de ser o líder. E o primeiro filme, basicamente, é uma jornada dele entender sobre o que é, de fato, liderar, o que é, de fato, ter compaixão e etc. E que a força não reside apenas no fato dele ter poder, materialmente falando, né? Então todo o arco dele é justamente esse arco para descobrir a humildade, né? O Thor, ele vai aprender sobre humildade. E junto com isso, ele também vai adquirir um senso de justiça que transforma ele de um guerreiro violento num protetor, né? Tanto que quando ele aparece de novo em Vingadores, ele é o guardião da Terra, né? Ele é o protetor da Terra. Então, aqui a gente tem essa transformação dele de alguém que acreditava na força e no poder para alguém que se torna um protetor humilde, né? Ali dentro do filme Mundo Sombrio, a gente vai ter um arco da relação dele com a Jane Foster, né? Que é algo que posteriormente vai ser narrativamente abandonado, mas no qual ela vai absorver o éter, e o éter vai estar no corpo dele, e ele vai estar nessa jornada. Mas não só isso, a gente também tem um pouco do próprio arco de Asgard, né? Que é, no caso, os pecados de Asgard retornando e, na realidade, como o Thor vai conseguir utilizar esses novos valores que ele construiu ali naquele primeiro momento narrativo, agora, quando ele tem que enfrentar esse novo perigo que vem ali de uma situação do passado que retorna, né? Então é mais uma evolução desse Thor o protetor, é o Thor o protetor sendo posto à prova. Quando a gente vai já para a Era de Ultron, a gente vai ter um Thor que ele meio que tá ali fora de lugar, né? É um personagem que estava agindo com os Vingadores, virou de fato um dos protetores da Terra, tá resolvendo os problemas do mundo, mas todo o arco que teria sido pensado pelo Joss Whedon, né, o diretor na época, que envolvia, por sinal, uma das cenas que ele brigou muito para manter, é aquela cena do Thor entrando no poço e tendo a visão das joias do infinito e tal. Aquilo era um arco que talvez fosse um arco mais interessante, que colocaria talvez o Thor até no centro dessa narrativa, e essa cena fica até um pouco desconexa com toda a narrativa do filme. Mas no fim das contas, nesse segundo Vingador, a gente não tem tanto, digamos assim, uma evolução no que diz respeito ao arco do Thor, né, dentro da narrativa do filme. A gente vai ter aí justamente o que acontece no Ragnarok, que é uma mudança, que aqui eu digo, né, ela não é só uma questão de mudança no que diz respeito à narrativa, ela vai ter uma mudança no que diz respeito a uma questão comercial. O Thor, ele começa como um personagem com uma veia dramática e trágica sobre uma relação de paternidade, né, o conflito dele com o pai, etc., e com o irmão. Então é uma coisa meio shakespeariana, a proposta é essa, o diretor que foi trazido tem essa pegada, né? Só que esse personagem dramático, ele nunca funcionou. E o que eles escolheram, e percebendo até pelos outros filmes, né, a veia dramática não só no personagem, mas no próprio Chris Hemsworth. Se você viu alguns outros filmes do Chris Hemsworth nesse intervalo de tempo, você deve saber que ele é um excelente ator para comédia. Ele tem um time de humor muito bom, ele tem expressões faciais muito boas. E isso foi o que o diretor que foi escolhido, né, o Taika Waititi, que vai ser o diretor do Ragnarok, escolheu pro Thor. Uma pegada de, por mais que o Ragnarok seja um filme cataclísmico, né, de fim de mundo, e é isso que vai acontecer, o tom é de humor, o tom é de diversão.
E no fim aqui do Thor Ragnarok, qual é o arco do Thor dentro do Ragnarok? Ele começa tentando ser o líder, né, de Asgard, ele vai ser imposto essa liderança, o pai vai morrer, né, o Odin está nos fins dos seus dias, e com isso esse inimigo vai vir, que é a Hela, e a Hela destrói, né, derrota o Thor, e o custo para derrotar a Hela no Ragnarok não só boa parte das pessoas em Asgard morreram, mas a própria Asgard foi destruído, né? Então, para conseguir uma pequena vitória, o Thor teve um custo muito grande de sacrifício. A pequena vitória foi salvar a parte do seu povo que restou. E essa vitória ela é tomada dele quando, no começo de Vingadores Guerra Infinita, o Thanos ataca a nave, né? Mata boa parte da população ali de dentro, né, da nave, e os outros conseguem escapar, e o Loki morre nessa situação. Então, mais uma vez, o Thor fracassa, né? A pequena vitória dele no Ragnarok, ela é rapidamente retirada. Então, o Thor é um personagem que ele fracassou, por exemplo, no Mundo Sombrio, quando a mãe dele morre, né? Para ele é um fracasso essa morte da mãe. De certa forma, a quebra dos Vingadores, a Era de Ultron é um fracasso dos Vingadores como um coletivo, né? Então, existe aí uma sucessão de fracassos depois que o Thor se torna a figura do protetor humilde, e ele vai fracassando cada vez mais até que a gente vai chegar ali no Guerra Infinita e ele vai fracassar e finalmente ele vai fazer a nova arma, né? Já tinha perdido o Mjolnir, vai fazer a nova arma para derrotar o Thanos, e ele fracassa ao tentar matar o Thanos e errar o golpe, né? O golpe letal, e permite que o estalo aconteça. Então, ele ainda obviamente a arrogância ainda é uma peça ali que está dentro dele, mas ele vinha se construindo como alguém que estava caminhando para entender o seu lugar. Ele é arrogante por ser poderoso, mas ele usa o poder para a proteção dos outros, ele é o protetor, e ainda assim ele fracassa. Então o Thor que a gente vê no começo do Vingadores Ultimato, ele é a síntese de um herói que era alguém que é arrogante no sentido que ele entende e compreende o próprio poder em relação a tudo, e que mesmo quando ele muda para essa figura um pouco mais humilde e de protetor, ele fracassa. Todas as atitudes dele ele fracassa. Tanto que você vai ver que quando vão decidir quem vai usar a luva, ele é o primeiro que quer ir. E a fala dele é: me deixe fazer alguma coisa boa, alguma coisa certa. Então ele tem consciência de todos os fracassos dele. E não só o fracasso dele em não acertar a cabeça do Thanos, né? O fracasso dele em tudo, é uma sucessão de fracassos desde que ele se torna o protetor. Então, a figura dele gorda, a figura dele que desistiu, alcoólatra, né? O alcoólatra inveterado e a perda da forma física, né? Da divindade que ele tinha, é justamente uma consequência dessas sucessões de fracasso. E ele é alguém que está quebrado. O Thor é um personagem completamente quebrado no Vingadores Ultimato. E o que eu gosto de como termina, né, o Vingadores Ultimato, da escolha dele de não ser esse líder, até porque como o Loki tinha tomado o poder ali, Asgard estava meio que num estado de caos, né, ele também percebe-se como alguém que não consegue liderar, né? Acho que talvez, se os caminhos tivessem sido diferentes, o Thor tivesse se tornado a figura que substituiria Odin, né? E ele talvez perceba-se como não digno de ser um rei, de ser um líder, ao não ter conseguido lidar com os fracassos que ele passou e ter se mantido firme para guiar o povo, né? Algo que seria necessário para alguém que precisa estar na posição que ele deveria estar, que seria o líder do pessoal, dos Asgardianos pós-Vingadores. E eu gosto disso porque, ao mesmo tempo, é uma decisão narrativa coerente com o personagem, né? É uma decisão comercial também, porque o Thor ficar nos Guardiões da Galáxia combina perfeitamente com essa figura que foi construída no Ragnarok, do humor, né? E que também é estabelecida aqui no Vingadores Ultimato, que é uma figura muito mais voltada para o humor, e a gente percebe isso, que ele casa muito bem com esse grupo, né? Com esse grupo meio de pessoas perdidas. Eu acho que o que se quebra no Thor durante essa jornada, no qual ele assume para si a função do protetor, é algo que ele não conseguiria se estabelecer muito bem. E esse ambiente do Guardiões, né, de misfits, de pessoas meio erradas do Guardiões da Galáxia, é exatamente o ambiente onde ele pode se sentir confortável. Então eu achei um personagem que começa com um arco muito interessante, que por decisões tanto comerciais quanto de roteiro, teve mudanças drásticas feitas nele, né?
mas no fim das contas eu gosto do que o Thor se torna no final disso tudo. E eu acho que é feito de uma maneira coerente, faz sentido narrativo tudo isso que acontece. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima. Eu vou fazer análise de outros personagens do mundo dos Vingadores, então fiquem ligados. E tchau!